A paz do Senhor, meus irmãos, a leitura diária de sábado, 9 de dezembro de 2023, tem como título Perseverança e Resiliência num contexto de perseguição. O texto bíblico encontra-se na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, do versículo 22 ao 28, que diz assim: São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim? Eu ainda mais. Em trabalhos? Muito mais. Em açoites? Mais do que eles. Em prisões? Muito mais. Em perigo de morte? Muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Queridos, o Espírito Santo, através das palavras do apóstolo Paulo, revela-nos a angústia e o sofrimento de uma pessoa totalmente dedicada a Cristo, a sua palavra e a causa em prol da qual ele morreu. O apóstolo Paulo comungava com os sentimentos de Deus e vivia em sintonia com o coração e os sofrimentos de Cristo. O apóstolo Paulo foi perseverante e resiliente, mesmo diante de tantas perseguições. Nos estudos da psicologia, entende-se que resiliência como a capacidade de uma pessoa passar por grandes pressões, em busca do equilíbrio e da superação, porém sem condições de retornar ao seu estado original, pois humanamente falando, as pressões alargam a pessoa em amadurecimento emocional. A Bíblia fala muito sobre como ter resiliência espiritual, quando, por exemplo, trata da recuperação emocional de Jó, que estava abatido por tantas perdas, e que ainda estava sendo acusado por seus amigos. Por um momento, Jó questionou Deus, e nos termos da psicologia, poderia ter sido diagnosticado com depressão, mas em um momento de lucidez espiritual, onde pôde compreender a grandeza e a soberania de Deus, lançou-se sobre a terra e o adorou. A Bíblia relata no livro de Jó que tanto a sabedoria quanto os bens de Jó foram alargados. Tudo era maior do que o estado original. Temos ainda o exemplo de Moisés, que a cada experiência de pressão buscava a face de Deus e era alargado em seu nível de resiliência espiritual, podendo com a força vinda de Deus superar diversos tipos de problemas, conflitos e pressões. Poderíamos contar também a história de amadurecimento emocional e alargamento da resiliência espiritual de Davi, que em muitos salmos relatava a sua dor emocional e a sua vontade de morrer. Mas quanto mais aprendia a depender de Deus e o adorava, mais fortalecido ele se sentia para concluir a caminhada para cumprimento do propósito de Deus. Muitos relatos bíblicos poderiam ser citados como um entendimento da resiliência espiritual, como os vários escritos de Paulo sobre suas experiências de perseguição, como lemos, decepção, fome, escassez. Um exemplo claro está em Filipenses, capítulo 4, versículo 12 e 13, onde declara:
aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa fala, queridos, representa uma das maiores demonstrações de resiliência espiritual relatada na Bíblia. Diante de toda a exposição científica e Bíblia, queridos, seria possível então entender que a busca da resiliência espiritual é um caminho diário, onde aprendemos a superar cada dia mais situações que tinham o poder de nos afetar e nos fazer aí até desistir da caminhada, nos elevando a um nível de maturidade e superação em que não nos sentiremos mais afetados da mesma forma, mas decidiremos perseverar para o cumprimento do propósito de Deus na vida de cada um de nós. Deus abençoe a sua vida e um ótimo final de semana a todos.